Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para resenhar o quarto volume de Invencível. Sigo resenhando cada número desta série que eu estou gostando cada vez mais. Roteiro de Robert Kirkman e desenhos de Ryan Ottley. Então já vai deixando seu gostei, inscreve-se no canal caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre HQs, mangás, livros que eu publico por aqui, compartilhe com todos os seus amigos e comenta se você já leu as HQs de Invencível ou se só assistiu a série ou se você está acompanhando agora, né, com os vídeos do canal. Enfim, vamos lá. Aqui você vai ter reunidos as histórias de Invincible, número 14 a número 19, e também uma história curta de Image Comics Summer Special. Então começamos aqui com um texto do Mark Waid, que é bem engraçado. Eu gosto dessas edições encadernadas porque elas sempre trazem um texto de um roteirista famoso comentando sobre a série e tal. E aí você tem o primeiro capítulo, né? Que a Panini resolveu começar a colocar, né? Originalmente publicada em Invincible número 14. Essa informação que eu acho muito valiosa, tá bom? E aí você vai começar com o retorno desses alienígenas, que eles vêm de uma outra dimensão e que o tempo passa de uma maneira totalmente diferente. E eles falam, nós passamos séculos e séculos pensando em como derrotar vocês, nós finalmente viemos aqui para derrotar os terráqueos, tudo não sei o que, mas eles são logo derrotados. E eu gosto bastante dessa pitada de humor irônico, né? A forma como eles são derrotados, que o Robert Kirkman ele sempre consegue colocar. E aí, o Invencível, ele já está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim lidando com as consequências do que aconteceu com o rolo do pai dele e tudo mais. O Imortal, ele não confia no Invencível de maneira alguma, por mais que ele agora trabalhe para os Estados Unidos, para o Cecil, ajude os novos Guardiões Globais, ainda assim existe essa questão de insegurança nesse meio heróico ainda. Inclusive, insegurança muito com a mãe dele, a Deb, né? Lembrei o nome dela dessa vez, que ela, nossa, imagina as coisas horríveis, né? Que ela teve que ouvir do próprio marido, que na verdade não era a pessoa com que ela achava que convivia. Então ela tá muito fragilizada, ela precisa conversar com alguém e mesmo assim ela se sente muito solitária, se sente totalmente desolada. Ao mesmo tempo que acontece algumas coisas na escola, né? Eu gosto bastante. Cara, no início, assim, o William, ele, o amigo do Mark, ele não tinha muita aparição, né? Ele começava a aparecer um pouco mais a partir do volume 2. E eu lembro que ele, em comparação com o desenho animado, ele é bem diferente, tá? É um personagem totalmente diferente. Começar que na série ele é homossexual, né? Então não tem toda uma subtrama aqui na HQ que ele começa a namorar a Eve, né? E aí você meio que vai ter uns rolos aí a partir disso. O William, ele também tem uma personalidade na HQ de ser, assim, um cara de bom coração, assim, mas totalmente abestalhado. Então ele fala umas coisas que não deveria fazer, ele magoa umas pessoas sem querer, e é muito engraçado. Gosto bastante do William aqui nesse volume, tá bom? Daí tem também a namorada do Mark, que é a Amber também. Ela é uma personagem totalmente diferente aqui na HQ. E ela, bem, ela se sente solitária porque o Mark não tá dando atenção para ela, mas ao mesmo tempo se sente um pouco culpada porque ela sabe do que aconteceu. Na verdade, ela não sabe direito. O Mark não contou para ela que ele é o Invencível, que o pai dele é o Omni-Man e tudo mais. Ela só sabe a história que o mundo todo conhece de que o pai dele morreu num acidente de carro e foi isso daí. No mais é isso, tá bom? Você tem uns rolos aqui acontecendo com os Guardiões Globais. Aí essa edição acaba bem pesada aqui com a Debbie quebrando assim. E aí você tem o capítulo 2 com uma história que, nossa, isso daí no desenho é muito bom, mas na HQ eu achei ainda melhor, ainda mais engraçado, que é aquele episódio que é em 24 horas perderei minha virgindade para um peixe. Véi, esse episódio e essa história é muito engraçada. Acontece que o Aquarius, né, tipo a cópia do Aquaman, né, o Aquaman desse universo, ele é na verdade uma raça de peixes humanoides lá de Atlântida, e eles têm uma lei que, assim, é o seguinte, o Aquarius estava para casar com a futura rainha, só que aí ele foi assassinado pelo Omni-Man. E aí, o Omni-Man, segundo a lei do pessoal lá, do pessoal de Atlântida, era para se casar com a rainha deles, mas o Omni-Man não está disponível, então a responsabilidade recai sobre seu familiar mais próximo, que é o Mark. Então o Mark vai ser obrigado a casar com o pessoal com
a rainha, a futura rainha de Atlântida, e aí ele tá tentando contornar essa situação aí, pra ele não ter que fazer isso. Mas, nossa, é muito engraçado e a solução também é muito boa. É, outra coisa também que é interessante dessa edição é que a Debbie, ela faz amizade com a secretária ali da editora, que, enfim, o marido dela trabalhava, e ela é casada com o Super Patriota, né? Que, se eu não me engano, é até um personagem da Image, de outra linha. Então, você tem meio que um universo compartilhado aí da Image. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado mesmo. Mas, enfim, ela é casada com um super-herói e a Debbie resolve contar, desabafar as coisas, revelar tudo para Claire, essa mulher. E aí ela vai se sentir melhor depois disso. Aí o Invencível resolve aquilo lá, tem mais cenas do William sendo bocozão, bem engraçado. Daí você tem esse capítulo aqui, que é a história curta, que na verdade ela é uma história que só reforça esses temas que eu acabei de falar, mas ela é legal porque tem o surgimento de um novo vilão que vai voltar depois, tá? E aí nesse capítulo 4 você tem um novo personagem que depois vai se tornar um vilão. Eu já sei disso porque eu assisti a série, né? Ele é o principal vilão da segunda temporada. Mas é o seguinte, é um cara que ele vem de um universo paralelo e nesse universo dele, o Mark se uniu ao seu pai e eles vão assumir a Terra para a soberania de Viltrum e tudo mais. Só que ele tem o poder de pular dimensões. Então ele vai para uma nova dimensão e na verdade ele fez isso várias e várias vezes. Então você tem vários pessoas iguais a ele que estão trabalhando numa solução e eles vão atrás dos irmãos. Poxa, esqueci. Aqueles irmãos azuis, né? Os monstrengos. Que eles são muito inteligentes para fazer uma solução para pegar as mentes de todos aqueles que são clones, assim, entre aspas, para colocar no corpo de uma pessoa só. Só que isso daí é algo que vai ser abordado um pouco mais para frente. E aí aquele ataque alienígena acaba resultando em que a escola é atacada também, né? Então passa um mês aí sem aulas para eles poderem reformarem a escola. E aí o que mais você vai acontecer? Ah, você tem também esse vilão aqui, que é um vilão que já tinha aparecido antes, mas aparentemente ele quer a ajuda do Mark para derrotar um chefão do crime, né? O Titã, é o Titã o nome dele. Ele quer a ajuda do Mark para derrotar um chefão do crime. Inclusive, esse chefão do crime tem alguns capangas que eles são muito poderosos. Inclusive, um deles é o Battle Beast, né? Personagem muito... Ó, nesse meio termo, o Mark se forma no colégio e tal. E aí o Battle Beast é um desses vilões super poderosos que o Mark vai ter que enfrentar. E aí ele vai levar um pau pro Battle Beast, que aí depois ele vai falar, vocês não são dignos de me enfrentarem não, e ele vai se embora. E aí, por enquanto é isso. Na verdade, no final, você descobre que o Titã, na verdade, usou o Mark simplesmente para tirar esse chefão do crime da jogada e ele se tornar o novo rei do crime, não é mesmo? Tem também uma trama em que tem uma viagem espacial para Marte e o Mark ele tem que ajudar, né, esse pessoal só para escoltar. E acontece que os marcianos eles não gostam disso, eles querem executar essa tripulação e o Mark vai ter que ajudar todos. Só que um dos um do pessoal da tripulação foi substituído por um marciano secretamente. E isso daí vai ter repercussões mais para o futuro. Esse aqui é um volume de bastante isso, né? Você tem é muito divertido, sacadas, nossa, tão engraçadas que passa uma sensação tão boa. Os diálogos muito bons. Eu gosto bastante dos diálogos aqui porque as personagens elas falam muito sobre seus sentimentos. Então elas são muito sinceras uns com as outras, o que faz com que os personagens se tornem ricos, mais ricos a cada edição. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece aqui de ação e tal é muito legal, mas a ação não é o principal. E também você tem muito as sementinhas germinando, né? Ou melhor, germinando não, sendo plantadas ainda. No volume 4 a gente ainda tem muitas subtramas sendo plantadas ainda, que é diferente na série porque eles pegam essas tramas
e abordam em arcos. Então é tudo abordado de uma vez só. Aqui não, aqui você, a cada edição, você vai ter várias coisas diferentes acontecendo. E aí, para os próximos volumes, é que você vai ter as repercussões disso. No mais, tô adorando Invencível, tá bom? Adorando mesmo. No começo eu achei meio fraco, depois foi crescendo cada vez mais. E Invencível é demais. Demais, gente. Leiam Invencível se vocês puderem. Façam essa coleção aí, porque, de fato, eu acho que é o melhor gibi de super-herói que está saindo hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? Mas é isso, tá, minha gente? Muito obrigado por terem assistido este vídeo até aqui. Faz tudo aquilo que eu já falei no início do vídeo. Comenta o que você achou desta resenha e até a próxima. Tchau!